meus amigos, é com alegria que estamos aqui com Eduardo Guimarães, que veio de Niterói, enfrentando os percalços, ultrapassando as vias binárias, enfim, e vai fazer a palestra comemorativa dos 46 anos de inauguração da sede, que é esta que nós estamos. Só que no primeiro ano era lá embaixo, onde é o bazar hoje. Depois é que houve a oportunidade do crescimento. Mas então nós inauguramos a sede no dia 1º de novembro de 1968, e no dia 2 o Hernani Trindade, da Federação Espírita Brasileira, fez a palestra comemorativa. E o nosso Eduardo, então, vai fazer a palestra de comemoração, de regozijo desta nossa alegria pela Fundação. Então, vamos recebê-lo com as nossas melhores vibrações, como se estivéssemos lá, para que ele se sinta lá nos domingos, alegres, depois da palestra das 6, confraternizando com os amigos, com os visitantes. Tivemos a oportunidade de, no mês passado, chegar até lá e, se Deus quiser, no ano que vem já estaremos de novo, inclusive com o Velocino voltando aqui e outros companheiros. Eduardo ficou com o compromisso de trazer a dona Nena Galves, enfim, os amigos são comuns que visitam o Aureliano, que é o centro do Eduardo, e também visitam o nosso centro. Então, vamos, sem mais demoras, ouvir o nosso Eduardo. Queridos amigos, uma boa noite a todos. Então, hoje eu corri para chegar cedo para ouvir um pouquinho do coral. Não deu certo. Mas, depois da palestra, a gente vai deixar todo mundo ir embora e a gente fica aqui então. Tá bom? Queridos, a propósito, o que é que estão fazendo com o bairro de vocês? Estourou a terceira bomba nuclear na Taquara. Acreditem, a Avenida Brasil, tranquila. A linha amarela aparecia domingo às 11h30 da noite. Jacarepaguá, uma catástrofe. Meu Deus do céu, saí cedo, vim na expectativa do trânsito ruim. Eu fiquei impressionado, eu vim em pressa, eu vim em júbilo. Meu Deus, isso existe ali, a Avenida Brasil, a linha amarela, por volta das 5h30, 6 horas da tarde, 6h20, eu andando a 80, podendo optar pela faixa dos 100, se deve estar acontecendo alguma coisa. E era em Jacarepaguá. Eu vou orar por vocês. Porque, Gilberto, quase que eu liguei para você. Quando eu pensei que tivesse tudo resolvido, porque depois que eu chego, eu não sei nem a rua. Eu sei que à minha esquerda tem as Casas Bahia, que é já para subir aqui, não é isso? Quando eu chego ali, eu estou salvo. Eu disse, não pude entrar, não é isso? Quando eu embico o carro, tem um guarda, um paredão, vira à esquerda. E eu já não sei mais nada, deixo Deus me levar, acho assim uma coisa parecida, e vou subindo, o ônibus ainda tendo de entrar, a gente esperando ali. Enfim, eu vou rezar por vocês, queridos. Estão precisando de pressa. Ainda bem que eu moro em Niterói. Negócio de Porto Maravilha, os Samba 4, eu moro em Niterói, graças a Deus. Moro do lado de lá, do lado de Araribóia. Tá? João, chamado de discípulo amado, aquele que na despedida de Jesus, na
última ceia vai ter a prerrogativa, o privilégio de colocar a sua cabeça jovem no peito do Mestre, conhecido também como Boanerge, o filho do trovão, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Será ele que do alto da cruz, no Gólgota, Jesus olhará para sua mãe desfalecida e apontará a aquele moço, aquele garoto dos seus 16 anos, 17 talvez, dizendo que ela deveria se abrigar com ele, e ele se comprometia ali a cuidar da mãe de Cristo até o final dos seus dias. Será então na companhia dele, em Éfeso, que essa senhora vai viver seus últimos dias, e depois ele vai terminar os seus próprios dias lá pela ilha de Patmos. João escreveu, ou supõe-se, há uma discussão infinda sobre isso, se ele de fato escreveu as suas epístolas, o Evangelho segundo João e o Apocalipse. Há uma concordância, há uma unanimidade, por mais que o Evangelho esteja organizado de forma diferente, parece que há unanimidade que ele teria escrito primeiro o Apocalipse e depois o Evangelho. Difícil para a gente imaginar isso, porque as coisas lá estão numa sequência diferente. Mas, historicamente, ele terá escrito o seu Evangelho, o Apocalipse, lá pelo ano de 90, 93, e o Evangelho no ano de 95. Há uma passagem interessante do apóstolo, no capítulo 21 do Apocalipse. João diz que fora arrebatado aos céus. E a sua visão se dilatou. A sua visão se abriu. E ele viu uma cidade nova. A nova Jerusalém, vir do alto em direção à terra. Uma nova terra, vai ele dizer. Uma nova cidade de Deus. Uma nova Jerusalém. E lá pelo versículo 16 desse capítulo, ele vai fazer uma anotação curiosíssima, sobre a qual gostaríamos de conversar um pouco na noite de hoje. Ele vai dizer assim: e essa cidade era perfeita. Ela tinha o comprimento, a largura e a altura iguais. Essa cidade era perfeita, porque tanto o comprimento, tanto a largura, quanto a altura, as três dimensões eram iguais e perfeitas. No simbolismo que o Apocalipse nos traz, nos enseja, eu fiquei pensando, o que seria essas três dimensões da cidade santa? A nova Jerusalém, a plena Jerusalém, a perfeita Jerusalém. Qual seria o simbolismo que o discípulo amado estaria talvez nos querendo trazer, dizendo que as três dimensões, o comprimento, a largura e a altura da cidade eram iguais, perfeitamente
iguais. E aí me ocorreu, queridos, imaginar que talvez João estivesse referindo às dimensões da alma, às dimensões do espírito. Como é que o espírito pode ser perfeito? Como é que essa casa de Deus pode ser perfeita? Como é que nós podemos desenvolver as 3 dimensões da alma humana em direção à plenitude, tornando-a plena? O que seria o cumprimento? O cumprimento, eu creio que seja a dimensão que vai falar das nossas buscas pessoais, dos nossos desejos, das nossas metas na vida, da nossa necessidade de autorrealização, que pode ser uma busca racional e sadia ou uma proposta egoística, segundo a página lida. O cumprimento vai ser essa nossa busca por nossa plenitude, por nossos valores, pelas nossas potencialidades. O Rabino Yoshua Lebman, no livro Em Busca da Paz, vai intitular um capítulo chamado Ame a si mesmo adequadamente. E nós conhecemos já de que não conseguiremos amar alguém sem primeiro amar a nós mesmos. Temos de nos realizar. As pessoas que passam a vida choramingando, se sentindo lesadas, incapacitadas, porque alguém não deixou que ela cumprisse as suas potencialidades, que ela não foi capaz de dar todo o seu vigor no seu engrandecimento. As pessoas não podem amar os outros, porque elas carecem do amor a elas próprias. Então nós temos de nos amar, amar-nos adequadamente. E a primeira coisa, irmãos, para que nós nos amemos, é conhecermos as nossas possibilidades e as nossas carências. O que eu sou bom, o que eu não sou tão bom. Eu não posso querer viver a vida do outro, porque eu sou único. Deus me criou num gesto de amor, criou seres individuais. Não existe uma alma igual a outra nesse planeta, nesse universo. Na biologia, os gêmeos univitelinos são iguaizinhos, mas na alma humana isso não existe. De modo que nós não podemos nos mirar no outro para sermos o outro. Temos de ser nós mesmos, buscando as nossas possibilidades, as nossas potencialidades, buscando uma completude dessa dimensão que é o cumprimento. Então o cumprimento vai falar de que nós devemos nos conhecer, respeitar nossos limites, não querermos ser os bambambãs, como nós geralmente queremos ser, aceitarmos como nós somos. Bons em algumas coisas, não tão bons em outras coisas, sermos nós. E desenvolvermos essa dimensão na sua plenitude, na sua potência plena, tornarmos plenos. Eu me lembrava, o bom trânsito aqui em Jacarepaguá foi bom, que eu fui me lembrando de algumas coisas. Me lembrei que quando eu comecei o curso de farmácia, tinha uma cadeira de química inorgânica que tinha um raio de um cálculo estequiométrico. Eu nunca consegui aprender aquilo.
Eu tinha uma amiga chamada Silvana, estou dando o nome dela real, se ela ouvir essa palestra um dia, ela vai lembrar. A Silvana destrinchava aqueles cálculos com uma rapidez. Às vezes o professor começava a aula, dava matéria, ela chegava atrasada. Sentava do meu lado, olhava de longe o problema, pegava o caderno e eu estava ali há horas, olhando aquele problema, tentando 1000 formas de fazer e todas erradas. A Silvana pegava aquele problema, destrinchava, ia com certeza sabendo que ia dar certo no final. Eu ficava olhando para ela, imagina, engolindo seco. Aí eu aprendi aquele problema, aprendi aquele. Aí o professor mudava uma coisa, já não sabia. Ficava olhando de novo para aquele negócio burro, com cara de burro, e ela pegava e ia rápido, ia olhando para ela. Meus queridos, com muita dor, eu tive um dia virar para mim e dizer, Eduardo, a Silvana é mais rápida do que você. Você é mais lento. O que ela resolve em alguns minutos, você leva horas tentando acertar, ainda erra. Queridos, dói. Mas se nós não fizermos isso, nós vamos viver sempre carentes, querendo ser Silvanas, querendo ser o melhor, querendo ser o poderoso, querendo ser o tal. Nós temos potencialidades, mas não somos bons em tudo. Nós temos de ter a nossa dimensão, nossa clareza do que somos capazes de fazer. O outro caminho, um outro aspecto para nós gostarmos de nós mesmos, é perguntar a nós mesmos, a nós próprios, vamos dizer do Mário Cortella, qual é a minha obra? Qual é a mensagem que eu quero deixar na minha vida? Como é que eu quero ser lembrado depois que eu for por as pessoas que estiveram próximas de mim? Como é que eu quero que eles falem de mim? Qual é a minha obra? A minha obra, queridos, a nossa obra, não será aquela obra gigantesca, maravilhosa, revolucionária, magnífica. Esses são produtos, são produções de gênios. Nós não somos gênios, nós somos pessoas comuns. E temos que nos aceitar como tais. Às vezes deve ter um ou outro aí na plateia gênio. Mas nós somos aquelas pessoas que poderão realizar suas tarefas sem querer fazer as grandes coisas. Seja a nossa função varrer a rua. Nós podemos varrer essa rua como Michelangelo pintava, como Handel e Beethoven compunha música, como Shakespeare escrevia poesia. Vai lá. Varra a rua da melhor maneira que você souber e puder. Coloque a sua arte, coloque a sua verdade, seja você ali inteiro, no dizer de Moisés, lá pelos desertos de Canaã. Senhor, eu posso não ter grande coisa, mas eu sou tudo que tenho. Então a pessoa dá o máximo de si. Ela não faz a grande obra, ela faz uma obra do tamanho dela. E faz perfeita. A minha tia-mãe, já tive a oportunidade de falar aqui para vocês. Aliás, um dia desse, lá no Grupo da Fé, lá em Niterói, cheguei lá para entregar uma encomenda, não era dia de palestra. Eu cheguei, passei por um rapaz que estava na cozinha, aí ele me reconheceu, você é o expositor que fala muito da mãe. Esse ano tem na hora de mudar, né? Ele falou que eu falo, aí ele fala muito da mãe, é você que fala muito da mãe. Você está na hora de eu mudar, eu achei isso interessante, um sinal, né, Gilberto? Mas eu vou falar de novo dela hoje aqui. A minha tia, uma última vez, a minha tia-mãe, ela era passadeira de roupa. Se aposentou fiel, trabalhando, passando roupa. Mas, queridos,
quando saía uma camisa daquela tábua de passar, era impecável. Ela sabia como entrava a camisa, qual era o primeiro lado a passar, para não virar retrabalho, ter de passar de novo. Se o tecido exigia vapor ou não. Se passava pelo avesso primeiro ou pelo direito, era suficiente. Sabia tudo. Quando aquela camisa ou aquele vestido ia para o cabide, era impecável. Nós temos essas possibilidades. Fazemos o que pudermos fazer na nossa dimensão plenamente, cumprindo a dimensão do cumprimento plenamente. Nós temos a mania de querer viver a vida dos outros. Tem gente que vive em função de ser famoso. Eu não sei se aqui existe isso. As pessoas querem se mirar na pessoa famosa. Mas como a pessoa não pode ser famosa como aquela que ela gostaria de ser, ela se compraz, ela se resigna, sabe em quê? Em frequentar o mesmo ambiente da pessoa famosa. Eu não conheço discurso mais ridículo, me desculpem, do que da pessoa dizer assim, sábado eu fui numa festa, e sabe quem estava lá? A pessoa famosa que estava na festa não está nem aí para ele, nem sabe da existência dele, e ele está se sentindo tal, porque na festa estava fulano de tal. Ora, e daí? A pessoa é famosa, mas parece que eu subo de valor se eu estiver frequentando um local que uma pessoa famosa frequenta. Francamente, queridos, o que dá valor a mim? É o que eu uso ou o que eu sou? Na minha época, na nossa época, minha e do Gilberto, quando a gente ia ao colégio, a gente usava conga. Lembra de conga? Tem gente aqui com mais de 40. Conga. Conga. Havia uma outra coisa parecida chamada quichute. Eu vejo a gente falando assim, quichute. Meus queridos, o acessório ele ganhava valor porque estava no meu pé. Agora não. A gente, para ter valor, tem que usar uma determinada marca. Olha a calça que ele usa. Olha a grife que ele veste. Ou seja, inverte-se o sentido de prosperidade, queridos. Onde é que nós estamos? Delatelli vai dizer que isso é porque nós estamos confundindo desejo com direito. Olha que sacada interessante. Nós estamos confundindo desejo com direito. Desejo não é direito, queridos. A gente pode desejar uma coisa e não ter direito para aquela coisa. A gente pode almejar, mas não pode. Não pode por vários motivos. Isso é muito comum, inclusive, entre os jovens. O jovem, ele desejou, ele tem direito. E pronto. Já viram isso? Eu sei que os filhos de vocês não são assim. Mas o jovem sente, eu quero, eu desejo, eu tenho direito. Aí o sujeito, o garoto, se forma bem. O pai faz uma economia desgraçada, juntando recursos para dar a ele uma festa de conclusão de curso em Porto Seguro, na Bahia. Uma festa enorme, uma festa linda, passa ele uma semana numa pousada boa, comendo, se divertindo, em festa, e o pai que bancou aquilo tudo, no domingo vai esperar o garoto. Vai no aeroporto, esperando, né? Quer saber, e aí, como é que foi? Como é que você foi tudo? Passou? Gostou? O que você gostou mais? O que você gostou menos? E o garoto vem, desce, quando sai na sala de desembarque, o pai, e aí, como é que foi? Normal. Dá vontade de esmurrar? Normal é resposta, gente? O que quer dizer normal? Normal. O pai fica frustrado, normal, acabou. E vai porque ele achou que aquilo era direito.
Era desejo, ele transformou em direito. Meus queridos, nós temos feito confusão entre o novo e novidade. Existe muito pouca coisa nova no planeta, muita novidade. A gente vai ao supermercado, cada dia uma coisa nova. Aquilo que a gente gostava não tem mais, porque a indústria achou que nós não gostamos mais, que devemos gostar agora de outra coisa, e põe outra coisa e tira aquilo que tinha. Pronto. Isso é novidade. O novo é mais raro. O novo é uma ideia diferente, uma ideia revolucionária, uma invenção de verdade. Nós temos confundido o novo com novidade. Temos de fazer a diferença de um para o outro. Às vezes uma coisa que é nova, ela nem nós sabemos, porque estamos tão ligados à novidade que não nos damos conta de que algo novo realmente está acontecendo. Nós temos também, para viver bem e vivermos a nossa dimensão do cumprimento em plenitude, nós temos de saber a distinção entre o que é importante e o que é urgente. Nem sempre o que é urgente é importante. Olha que coisa interessante. Você pode ter urgência de comprar determinado objeto, você viu, alguém falou e você se encantou. Mas aquilo não faz parte do seu plano de vida para construir um patrimônio, desenvolver alguma coisa. Aquilo é urgente, não é importante. O urgente aparece a qualquer momento. Um espetáculo você tem de ver, porque senão vai sair de cartaz. É urgente, mas não é importante, porque não faz parte do seu plano de vida. E a terceira distinção que nós temos de fazer é entre aquilo que é essencial e daquilo que é fundamental. Essencial é aquilo que germina dentro de mim. É aquilo que eu posso desenvolver em mim. Generosidade, amorosidade, fraternidade, sexualidade, amizade, bondade. São valores que germinam, crescem, se desenvolvem dentro de mim. O fundamental são as ferramentas que às vezes a gente utiliza para chegarmos ao que a gente deseja no essencial. Trabalho, dinheiro, estudo. Às vezes precisamos dessas coisas. Tolice a pessoa dizer que dinheiro não é importante. Dinheiro é importante, sim. Ele não é essencial. Nós precisamos, às vezes, de determinadas ferramentas, determinados degraus, para chegar a uma busca, uma realização. Isso é fundamental. Mas o essencial é o que nós trazemos dentro de nós. Uma escada, queridos, é fundamental às vezes. Mas eu nunca vi ninguém subir numa escada e ficar lá em cima. Não, cheguei, estou bem aqui. Não existe isso. Ela é essencial, ela é fundamental para chegarmos a um determinado ponto. Mas ninguém sobe, chega e parou ali nesse momento. Então, o cumprimento, queridos, segundo a cidade perfeita, e no nosso entender, segundo a nossa dimensão espiritual, são as nossas realizações, são as nossas produções, são o exercício das nossas possibilidades que Deus nos deu. E nós temos de crescer, nós temos de nos desenvolver. Esqueçamos aquela ideia de que deveremos nos subjugar, de que a vida foi mal para mim, de que eu não consegui me realizar. Para amarmos os outros, temos de gostar de nós, não de maneira egoísta. Nós podemos desenvolver tudo isso e vivermos bem em função de nós mesmos. Mas a cidade tinha 3 dimensões. Não para aí. Nós não podemos viver a vida inteira focando no nosso sucesso, nas nossas possibilidades, desenvolvendo os nossos dons, as nossas potências. Não podemos viver num mundo
ilhados, como se não existisse mais ninguém. Então, a segunda dimensão a ser desenvolvida, a largura, é a dimensão que nos move em direção ao próximo, ao outro. Ninguém se desenvolverá plenamente espiritualmente se viver egoisticamente voltado para si. A largura é exatamente a dimensão que se abre em direção ao próximo, que vai em direção ao outro para amá-lo. Eu amo a mim, mas depois eu tenho de amar o próximo. Então essa dimensão vai para amar, não de maneira utilitária, como nós vemos hoje na nossa sociedade, principalmente ocidental. As pessoas se associam às outras por interesse, já sabendo que vão ganhar. Aquele contato é interessante, é importante. Onde fica a amizade desinteressada? Onde fica o carinho verdadeiro, genuíno? Onde é que alguém vai encontrar alguém que gosta da gente simplesmente por gostar? E não pelo que eu posso oferecer, não pelos dividendos que eu posso render, não pela importância que eu tenha. O que é que nós estamos fazendo das nossas relações interpessoais? Meios, caminhos utilitários para atingir metas egoísticas, matando aquilo que é mais fundamental e essencial na vida, que é o amor que estabelece trocas. Um dia um homem chegou junto de Cristo e disse: Senhor, quem é o meu próximo? Lembram dessa história? Jesus se aproveita de que a estrada que ligava Jerusalém a Jericó era uma estrada tortuosa, perigosíssima. Havia assassinatos, roubalheira naquela estrada, 660 metros. Nessa estrada, Jesus conta ao moço, um homem foi assaltado por ladrões. Passaram ali 3 homens, um sacerdote, um levita e um samaritano. Os 3 homens passaram, 2 deles antes, o sacerdote e o levita não pararam. E às vezes fico pensando, perguntando a mim mesmo, por que é que eles não pararam? Já pararam para pensar nisso? Estariam eles apressados? Era um sacerdote. Talvez ele estivesse indo com pressa para realizar um culto religioso, e se ele parasse, perderia tempo. O levita, quem sabe não estaria atrasado para uma reunião comunitária, isso 1000 hipóteses, uma reunião comunitária em que iam discutir exatamente as benfeitorias da estrada de Jericó. E ele pensou consigo, ao invés de atender a um, eu faço um trabalho maior e cuido de vários participando dessa reunião. Pode ser. Mas pode ser também que eles, ao passar, podem ter perguntado a si mesmos, mas se eu parar, o que é que vai me acontecer? O que é que vai ser da minha vida? Dos meus projetos? Eu não posso parar. Eu não posso parar, aquele homem está caído, mas eu tenho metas. Eu tenho projetos, eu tenho realizações. Eu tenho de cuidar dos meus. Eu não posso parar. O que vai me acontecer? Se eu parar para ajudar esse homem, pode ter sido isso que eles tenham pensado. Enquanto o samaritano pensou diferente. O que poderá acontecer a esse homem se eu não parar para ajudá-lo? É diferente. E Jesus termina a parábola dizendo que o samaritano era um grande homem.
e um grande homem, queridos, porque saiu de si, esqueceu de si, minimizou o seu risco, esqueceu de si próprio e foi sacrificando em direção ao outro. Isso é amor. Ele esquece de si, se apaga e vai em direção ao outro. Então, essa postura da largura, em que nós vivemos no mundo, mas não conseguiremos chegar a lugar nenhum sem que tenhamos o próximo do nosso lado. No dizer de Michel Ghost, dizia ele: procurei a minha alma e ela se afastou de mim. Procurei o Senhor meu Deus e eu procurei a minha alma e não a pude encontrar. Procurei o Senhor meu Deus e ele se afastou de mim. Procurei o meu próximo e encontrei os três. Então a doutrina espírita, no dizer de Emmanuel, vem nos lembrar, queridos, de que um dia chegará em que a vida maior não vai nos perguntar qual foi o último carro que nós tivemos no planeta, quais os títulos que nós acumulamos, qual era o tamanho da nossa conta bancária. Não será essa pergunta. Ah, você morou numa casa boa, bem colocada, bem situada, na Zona Sul ou na Zona Norte? Não será esse tipo de pergunta que farão a nós. Essas perguntas não virão, serão perguntas de outra natureza. Eu posso ouvir, nós, que vivemos voltados para nós mesmos, dizemos: mas Senhor, eu fui um profissional digno, eu cumpri meus deveres familiares, fui um homem digno, não deixei a minha família passar necessidades, construí um patrimônio bom para eles, estudei, fui à escola, me formei, tive uma biografia bonita, o mundo reconhece isso. E eu ouço Jesus dizer: mas eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu estava nu e não me vestiste. Eu estava preso e não foste me visitar. Eu estava no hospital e não foste me ver. Esta nós ouviremos, se não alargarmos essa outra dimensão, que junto com o comprimento, a largura compõe uma parte da nossa plenitude. Mas não podemos parar aí. Não podemos parar nas duas dimensões, porque a cidade santa, a Nova Jerusalém, tinha as três dimensões na sua plenitude. Então, além do cumprimento, a realização pessoal, além da largura que a busca é pelo próximo, nós temos de sair do mundo e ir em direção à espiritualidade, a Deus, ao nosso Senhor da vida. A altura é a dimensão que nos liga ao mais alto, ao Pai eterno, à vida maior. Não basta a realização pessoal plena. Não basta a realização junto ao próximo. Precisamos nos ligar, nos religar ao Senhor da vida. Aquele que Aristóteles chamava de movedor inemovível. Hegel chamou de Senhor absoluto. Platão chamava de bem arquitetônico. Paul Tillich dizia: aquele que é. E Jesus dizia simplesmente: Abba, Pai querido. É a este Deus, queridos, que nós devemos ligar como sendo a última dimensão da largura
elevá-la à sua plenitude. Será ele que lá no Velho Testamento dirá a Moisés: pois que vá, Moisés, vá ao povo e diga que aquele que se chama Eu Sou te enviou, para que eles saibam que o meu último nome é igual ao primeiro. Eu sou aquele que é. Para alcançarmos Deus, queridos, nós só temos um caminho: a fé. E o que é fé? Fé é uma entrega. Fé é nos sentirmos tocados por uma coisa que não compreendemos, mas que somos envolvidos irretorquivelmente, fortemente, decididamente. A fé é que nos liga a Deus, e por causa dela, nós sacrificamos tudo, porque esta é a razão de viver. Há pessoas que têm fé no Deus dinheiro e sacrifica também tudo que tem em prol desse Deus, Deus com D minúsculo. São as pessoas que sacrificam, às vezes, relações de amizade, relações afetivas, relações familiares. Pessoas que cultuam esse Deus são fervorosos, são tocados por esse Deus ateu. Porque o ateísmo tem de duas naturezas. Kardec vai nos falar. Existe o ateísmo enquanto proposta filosófica, é aquele que nega, que raciocina sobre Deus e nega-o. E aquele que, embora diga que acredita nele, tem uma conduta de ateu na vida. Seu comportamento é de negação de Deus. Então, uma pessoa que tem fé, a criatura que cresce em Deus, a pessoa se liga e doa, sacrifica-se, porque acredita que existe algo maior, algo além, algo que está acima de nós. Essa é a Nova Jerusalém. Essas são as dimensões que a alma humana precisa desenvolver para atingir a sua plenitude. As três dimensões, o comprimento, a largura e a altura, no dizer de João, são as metas, são as buscas, é a razão do porquê estamos nesse planeta, nesse mundo. A doutrina espírita nos convida a ensaiarmos esses caminhos, a crescermos internamente, a conhecermos a nós mesmos, as nossas possibilidades. A doutrina espírita nos concita, nos dá uma oportunidade extraordinária de exercitar o amor ao próximo, a caridade desinteressada. E é através da prece, através da oração, é dessa coligação com o Altíssimo que nós chegamos às nossas finalidades últimas, à nossa plenitude espiritual. Queridos amigos do Eurípides Barçanufo, eu digo sempre que vocês merecem poesia, mas hoje eu trouxe prosa. Fico devendo a vocês, mas no final desse ano queria deixar com vocês a reflexão das três dimensões, que elevadas e conduzidas na sua plenitude, redundará na realização plena que somos nós, filhos de Deus, em direção à luz. Para lá iremos, para lá decididamente iremos. Não sei se conseguirei, mas me lembro aqui de num dia de fim de primavera, tive um sonho com uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra, tornado outra vez menino. Veio pela encosta de um monte, a gritar e a sorrir pela relva, a colher flores e as deitar fora, e a rir de modo
a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, fez um Cristo eternamente na cruz. Depois fugiu para o sol e desceu no primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso natural. Limpa o braço no nariz, chapinha nas poças d'água, atira pedras nos burros, colhe as flores, gosta delas, mas esquece-as. Corre a gritar e a chorar dos cães. E porque sabe que elas não gostam, mas que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em rancho pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem nas mãos e olha devagar para elas. Damos-nos tão bem um com o outro que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos a dois, com um acordo íntimo, como se fosse a mão direita e a mão esquerda. Ao anoitecer, brincamos com 5 pedrinhas no degrau da porta de casa. Graves como convém a um deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo o universo, e fosse por isso mesmo um grande perigo deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens, e ele sorri, porque tudo é incrível. Ele ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar de guerras. Depois ele adormece e eu deito, levo ao colo para dentro de casa, deito na minha cama e ele dorme dentro de minha alma. Às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Põe uns em cima dos outros, vira uns de pernas para o ar, e acorda sozinho e bate palmas para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, pega-me tu no colo e leva-me para dentro da tua casa. Desce meu ser cansado e humano e conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Muita paz.